quase nada, não estava quase com aparelho nenhum. Ele teve febre. No outro dia teve febre novamente. No outro dia novamente. E foi piorando o quadro dele. Até quando chegou no dia 2 de julho, véspera de feriado, em Corpus Christi, ele estava chorando muito, como pedindo socorro. E no dia seguinte, eu tive uma notícia que ele teve um choque, teve um ataque, que ele ficou convulsivo, e todos os dias, amado, todos os dias, a gente era massacrado por médico. Todos os dias, eu não sei se está aqui algum papai ou alguma mãe que está lá com a gente. A Elane, o Éder, vem cá, Éder. O Éder viu o papai para falar com a gente, a filhinha dele também estava lá. A gente chorava pela filha dele. Também tinha vários papais e mamães que a gente fez amizade. E o Éder era uma dessas pessoas também. E aí teve um momento que a gente deu a notícia que ele teve um choque, ele teve uma convulsão, ele entrou, ele precisou ser destinado 2 medicamentos controlados, psicotrópicos, para poder parar a convulsão dele. E foi diagnosticado que possivelmente ele poderia ter problema de visão, problema de audição, problema neurológico, problema motor. Enfim, amado, todo dia a gente era massacrado com isso. Naquele dia que a gente teve essa notícia, na quinta-feira, no feriado, eu não sabia o que fazer. Porque o médico falou o seguinte, que o que tinha que ser feito já estava sendo feito. Se algo não acontecesse com ele, não tinha mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer. Eu orava, não sabia mais o que orar. Não sabia mais o que pedir. Parecia que as orações não eram feitas. Parecia que me acontecendo. Ele voltou a ser estudado. Voltou a não mais estar com a gente, se comunicar com a gente. E a gente passou uma noite, acho que é pior da minha vida, angustiante, porque eu não sabia o que fazer. O tempo longo falou muito forte comigo. Esperança diante do sono. Fala que quando teus sonhos se frustram, ou não parece se realizar, quando as tuas forças se acabam, tudo que eu sei já não. E quem sabia era adorar a Deus. Somente isso. Eu tinha outra coisa a fazer senão adorar a Deus. Glorificar o nome dele, louvar o nome dele. E todos os dias fazer isso. E colocou no dia seguinte, eu não trabalhava direito, não fazia nada direito, eu não conseguia vir à igreja, eu não conseguia vir à igreja, por causa dos horários que eu não configurava. Naquele dia, na sexta-feira do dia seguinte, eu indo para a Rio de Janeiro, para o hospital, eu pensei, eu me esperava a seguinte coisa: amor, Deus prometeu. E como é que Deus vai se justificar perante a igreja se Ele não der um filho que não é perfeito? Se Ele não der um filho que não é normal? Eu creio que isso vai acontecer, que Deus vai dar uma reviravolta, e que Deus vai agir aonde o impossível é dar o nome certo. Naquele dia a gente teve um renovo, a gente construiu novos fortalezas para que a gente pudesse novamente guerrear, novamente puxar a pessoa que não tinha, somente confiar no Senhor. E a cada dia era um dia de oração, um dia de busca, um dia de fé, de esperança, de amor pelo nosso filho. E a cada dia, não só estamos orando por nós, pelo nosso filho, mas pelo filho do Éder, que é a Júlia, da Elane, por cada casal que estava lá, a gente orava, a gente falava de Deus para aquela pessoa. Amados, até quando chegou no dia, no sábado, no dia 13 de julho,
você queria poder sair da UTI. E aí sim ele iria para um quarto, a gente ia ficar lá 24 horas com ele. Até que depois de 6 dias, exato 6 dias depois, ele saiu da UTI, perfeito. Nenhum médico achava que ele não ia sair de lá com algum medicamento controlado. Já fez o teste do pezinho, já fez o teste do olhinho, já fez o teste da orelhinha. O nosso filho é perfeito para a honra e glória do Senhor. Eu falo de todo, muitos papais complicados, pensar no celular, no telefone. E entendo o que eu estou falando. Eu ficava perguntando qual era o propósito disso. Eu não sei se esse era o propósito, mas com certeza isso fortaleceu nossa fé, nos fez ter mais intimidade com Deus. Lá em casa tem, agora uma vez, lá tem cheio de oração. E a cada momento a gente tem uma coisa que eu acho ímpar. E eu louvo a Deus pelo Éder, que foi uma pessoa que me deu um amigo, uma amizade lá. Ela vai para a e ela está na casa dela agora, fruto de oração de muita gente. E a cada dia a gente louvava a Deus e pedia ao Senhor para que o nome dele fosse glorificado com Samuel. Não porque a gente orou, não para honrar nós, para que o nome dele pudesse ser glorificado, exaltado pela igreja, pela glória do Senhor. Amém e amém. Eu queria chamar a Maria Eduarda também, que é o pai do Douglas, e a Juliene também do bem. Cadê a Maria Eduarda? Está aí. E explicar também, os avós estão aí, traga a família também para cá. Também, da Maria Eduarda da Cimeira, né? Vamos abençoar todos. Juliene, seus pais estão aí? Então, a gente está aí. Se quiser, vem aqui à frente. Amém? Valeu. Amém. Nós estamos trazendo esse testemunho aqui do Alexandre, porque ele é devoto com Deus. E vim contar o segundo, né, da situação que Samuel passou, por ser internado no hospital. Fique em pé, igreja. Vamos orar pela Maria Eduarda. E vamos orar pelo Samuel. Vamos orar pelos pais da Maria Eduarda, pelo Douglas, pela Juliene. Vamos orar pelo Alexandre aqui também. Isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar Juliene e Douglas. O Senhor tem sabedoria, unção e autoridade para que essa criança cresça num lar cheio do Espírito Santo. Obrigado por piedade de Deus, no presente a vida deles, ó Deus. Que essa criança cresça em amor e em temor do Senhor, Pai. Eu quero da tua forma abençoar Alexandre, e que Samuel venha crescer nesse ambiente cristão, cheio da graça do Senhor. Dê sabedoria para que eles possam guiar essa criança no caminho que ela deve andar no temor do Senhor. Como diz do Evangelho, eu quero consagrar a tua filha, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero consagrar em nome do Pai e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Vamos